possível, vereador. Pode ser agora. Vereador D'Ambrosio, só quero aproveitar a fala do vereador Capitão Ramon e eu vou ser sucinto e também fazer um link com a fala do vereador Fantinel, que é uma preocupação que eu tenho e não diz respeito só à habitação, sobre todo o processo. A nível de país, nós temos uma lei de licitação completamente complicada e temerária e o senhor mencionou o caso de uma empresa, por exemplo, lá do norte do país que ganhou. A licitação ela é a nível nacional, não tem como se dirigir para uma região do país. Se a empresa, passado o critério, o crivo técnico da secretaria, passado o critério da central de licitações, ela se demonstrou hábil, competente, tem balancete, provou as questões contábeis, não tem como prever que uma empresa lá na frente vai falir. E depois, a gente não pode ser inocente. Tem muito empresário que às vezes tem 3, 4, 5 CNPJ e vai de um para o outro, vai migrando e vai entrando no processo licitatório. Isso é muito comum. Tem processo, tem jurisprudência sobre isso na justiça. Então, a gente tem que ir no cerne da lei. Eu concordo com o pedido de informações, sou favorável, acho que a gente tem que esclarecer muita coisa, tem que trazer à tona aquilo que precisa ser evidenciado. Agora, o problema é mais profundo. Por exemplo, foram feitas 10 casas, vamos supor, da 227. Vão sobrar 217, né, vereador Jack? Tem como chamar a próxima empresa do pregão da licitação? Não tem como. Tem que abrir uma nova licitação, novo chamamento, novo prazo. Enquanto isso, as pessoas vão aguardando, vão esperando. Por quê? É um óbice da lei. A lei impõe esse fato. Agora, uma gestão política em cima da pasta, etc., é discutível. O fator nós estamos amarrados tecnicamente à lei que informa desta forma. É um excesso de burocracia que a gente tem, uma redundância de fiscalização técnica que, no final das contas, acaba se mostrando eficaz, porque acontece o que aconteceu, que o vereador Fantinel trouxe aqui. Empresas que se mostram hábeis, assumem a obra, passam um período, entendem que não é mais relevante aquela obra, que não é mais necessário, ou que vou fazer isso aqui, vou para uma outra cidade. Veja, a empresa que estava aqui em Caxias era de onde? De Gravataí? Aqui do lado. Não é uma empresa do norte do país. O problema se deu com uma empresa aqui do nosso lado. Então, a discussão é mais profunda e a gente precisa esclarecer os fatos. Obrigado, vereador D'Ambrosio. Senhor parte, Pedro Rodrigues. Obrigado pela gentileza, vereador José D'Ambrosio. Só queria, como foi falado o nome de pessoas aqui, pessoas que não estão presentes para se defender, ainda a vereadora Daiane ali, que fez menção da questão do secretário que não lhe atendeu. Casualmente eu estava participando... José D'Ambrosio. Casualmente, eu estava participando de uma reunião com ele, era em torno de 15 horas, 15h30, quando você ligou, ele lhe atendeu, pediu um momento que ele estava no meio de uma reunião e que em seguida ele retornava. Até aí eu participei. Aí depois que ele saiu da reunião, segundo ele retornou de novo para a senhora. Só para que fique dito aqui, para quem ouviu a senhora dizendo que o secretário não pôde lhe atender no dia que a senhora entrou lá na área. Lá. Obrigado. Senhor parte, Jack, daí vai sobrar um minuto para mim. Bem rapidinho, vereador José D'Ambrosio, só para, na fala do nobre vereador Sandro Fantinel, ele falou sobre fiscalização. Eu quero deixar bem claro aqui para todos que talvez um dos maiores problemas ali foi a fiscalização. Eles fiscalizaram muito. Teve muita fiscalização, teve mais de 20 notificações, por isso a rescisão. Se não tivesse fiscalização, não tinha rescisão. Então, teve muitas notificações da empresa, muita fiscalização, o pessoal ali fiscalizou muito bem. Quanto a isso, a gente não tem o que reclamar da Secretaria de Habitação sobre a fiscalização. Muito obrigado. Obrigado. Nesse minuto que me resta, eu quero só lembrar os senhores como é que iniciou as 227 casas. Eu era vereador dessa casa em 2022, o secretário do nosso partido, o Stedley, me ligou, nós marcamos na festa da uva e o município em 15 dias preparou documentação. Então, muito importante esse projeto. Bom, não dá para negar, né, que nós tivemos muitos problemas com o abandono de obras. O BS do Esplanada, o BS do Mariane, as obras de pavimentações, enfim. Então, acho que nós vamos ter que precisar chamar mais guardas municipais para cuidar das obras abandonadas. Porque não está dando certo as licitações. Não sei qual é o caminho. Porque é impressionante. E aí é culpa do prefeito? Não. É culpa dos técnicos que mostraram todas as notificações para nós? Não. Então, olha, quanta obra que não deu certo. Agora, nobre colega Lucas Carinhato, mais uma frente parlamentar. E a SEDUT? Tem a SEDUT. Nós podemos
nós podemos marcar uma audiência pública, sim, e estou à disposição. Portanto, voto sim, não tem problema nenhum de votar sim. Agora, dizer que tem culpados, acho que não, né? Eu teria mais uns 3 minutos, mas depois da declaração de líder. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Zé D'Ambrosio. Vossa Excelência foi um altruísta da palavra neste momento. Obrigado. Encerrada a discussão. Em votação.